Então vamos lá, carta aos Efésios. A gente está continuando a nossa pregação nesta carta. Carta aos Efésios, capítulo 3, os versos 17, 18 e 19. Sendo que, irmãos, na semana passada eu só consegui falar do verso 17. Tá bom? Eu não consegui falar dos versos 18 e 19. Eu vou falar deles hoje, o verso 18 e 19. Falarei um pouquinho sobre o verso 17 para a gente pegar o fio da meada aqui, tá bom? Então, Efésios 3, do verso 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Somente até aí. Então, na semana que passou, irmãos, nós falamos sobre o verso 17, só que se estendeu, um verso muito rico, e eu não consegui falar dos outros versos. Então, para que a gente entenda, no verso 17, estava falando da habitação de Cristo em nós, né? Eu falei sobre que Ele habitou em nós pela fé, né? Ele habita em nós, em vossos corações, né? Na nossa alma, né? Ele habita no nosso âmago, a fim de, né? Aí o verso vai falar, estando enraizados, né? Estando no tronco, né? A gente está ali em amor. De quem é esse amor? É nosso? Não, é o amor de Cristo. O amor que está em Cristo, que tem que exalar em nós. Eu falei sobre isso, que a gente tem que ter esse cheiro desse amor. Esse amor tem que estar em nós, né? Aí eu ainda citei ali João 17, 20 a 23, que ele vai falar que nós somos um com ele e ele um com nós, né? E que Paulo estava dizendo que nós somos o corpo de Cristo aqui, a igreja, né? A igreja dos santos, os judeus com os gentios, né? Aí eu citei Efésios 2, 21, que vai falar no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, né? Nós crescemos sendo templo do Senhor, para que Ele habite em nós, entende? Foi essa mensagem que eu deixei na semana passada, né? E ele é um corpo, né? Nós sendo um corpo, em um corpo, né? O corpo, a igreja, ele está, essa igreja está enraizada em Cristo, no tronco, né? E ela é indestrutível e inabalável, né? O Senhor vai falar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele. Então, essa igreja, ela é indestrutível, a igreja de Cristo, né? Eu falei sobre isso. E Cristo, nós estamos sendo construídos, a cada pedra colocada, a cada eleito chamado, né, para fazer parte dessa igreja, é uma pedra que vai edificando, sendo construído sobre a rocha, que a rocha a gente sabe que é Cristo, né? E aí eu ainda citei Efésios 2:20, que vai falar, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? É aquela situação, irmão que é construtor sabe, né? Tem que ter uma fundação, senão tudo desmorona, né? Então, na antiguidade eles botavam uma pedra, né, de esquina, chama-se pedra angular, né, que era sustentado todas as coisas. Em cada exemplo, tinha ali, aqui, né, aqui e ali, e o restante era colocado sobre, e a casa ia sendo construída com esses fundamentos, com essa fundação. Então aqui é
é uma alusão que a Bíblia faz, sendo Cristo essa pedra. Você é colocado em cima dela, né? Em cima dela e você é edificado. A cada eleito sendo chamado para dentro da igreja de Cristo, para dentro da casa de Cristo, nós nos tornamos templo, fazendo parte do templo, né? Fazendo parte do templo. E o templo somos nós, por isso que ele habita em nós, por essa edificação, entende? Então, eu falei sobre isso e outras coisas, só estou dando um apanhado para que a gente não perca aqui, né? A filmagem não foi toda e as pessoas também não ouviram, né, toda a pregação, mas vamos em frente, irmão. Então, agora entrando no verso 18, né? Agora sim, nós podemos entrar no verso 18 e falar sobre este verso, o verso 18 e o verso 19, né? Poderdes perfeitamente, né? Compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A profundidade de quê? Desse amor, né? A profundidade, a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor, que a gente possa compreender juntamente com todos os santos essa estrutura, esse amor, esse edifício que é feito em Cristo, entende? Então, assim como com todos os santos, ou seja, irmãos, com todos os verdadeiros irmãos, nós não podemos, preste atenção nisso, isso é muito sério, nós não podemos construir esta casa, este edifício, com falsos irmãos, não tem como, ela vai ser casa feita na areia, lembra daquela parábola? A casa feita na areia, a casa feita na rocha, né? E vem a onda, o mar, sei lá, a água, né? E destrói aquilo. Entende? Então, a nossa casa, a casa que Cristo está falando aqui, que Paulo está falando, que ele habita, esse edifício, essa largura, esse comprimento, essa altura, ela só pode ser feita com os verdadeiros irmãos. Entende? Não com os falsos. Porque ele vai falar aqui, ó, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Quem são os santos? São os verdadeiros, né? São aqueles separados, os justos, que eles chamam de justos. Então, isso que a gente possa já aprender aqui. Então, não podemos... O Senhor Jesus fala que uma casa dividida, ela não subsiste. É impossível. Ela vai ter um racha, né? Vai ter um racha. Então, quando a gente... eu lembro quando nós estávamos em outro local, né? Para não ser antiético aqui, e nós estávamos ali divididos, entende? Não era a mesma fé, não era o mesmo Cristo, não era o mesmo Deus que eles professavam, entende? E a gente estava dividido, e foi aonde a gente saiu daquele local, daqueles, né? Não foi um só, e saímos daqueles para conhecer o verdadeiro Cristo, conhecer o verdadeiro Evangelho, conhecer o verdadeiro amor e os verdadeiros irmãos, entende? Aqueles irmãos que professam a mesma fé, que acreditam no mesmo Cristo, no mesmo Deus, na mesma Bíblia, entende? Então, essas pessoas, nós não podemos construir esta casa, este edifício que é de Cristo, com elas, com os santos, com todos os santos. Quem são esses santos? São os separados de Deus, né? Então, irmão, nós possamos compreender essa imensidão, essa grandeza desse amor de Deus, né? No verso 19, ele vai dizer que esse amor é tão grande que não podemos compreendê-lo. Vê aí o verso 19, eu não vou falar dele aqui agora não, mas só vou dar essa citação aqui, que excede todo o entendimento, excede o entendimento. Que amor é esse, irmão, que a pessoa, né, entre aspas, dá o seu filho para morrer por inimigos? Quem faz isso?
Ninguém, né? Deus vai falar assim, Ele nos amou primeiro, antes de nós amarmos Ele. Ele nos amou quando ainda nós éramos inimigos dEle. Certo? Então esse amor excede qualquer entendimento, né? Nós éramos miseráveis, pecadores, e Ele nos amou. Ele se colocou na cruz do Calvário por esses, sendo inimigos dele. Entende? Que amor é esse, né? Como é que isso excede o entendimento? Ninguém faria isso. Ninguém. Por mais santo que seja, a pessoa, humanamente falando, né? Humanamente não faria. Dar o seu filho, o seu próprio filho, por um inimigo, por uma pessoa que não gosta de você e quer o seu mal. Ninguém faria isso. Ninguém faria isso. Mas Deus, isso excede o entendimento humano. Isso excede, né? Ele vai falar que excede todo o entendimento. Então, mas pelo poder do Espírito Santo, né, no nosso homem interior, como nós vimos lá no verso 16, né, nós podemos entender um pouco desse amor e praticá-lo. Não é que você não entenda nada. Eu não entendo nada. Não, entende. Você entende que Cristo morreu por você. Você entende que Ele é misericordioso demais, benigno, né? E você entende que você pode praticar esse amor também, né? Não igual o de Cristo, você não vai ser crucificado, né? Mas Cristo já pagou os nossos pecados. Mas você pode mostrar amor pelos seus irmãos, você pode mostrar amor pelos mais necessitados, você pode mostrar amor pelos oprimidos, pelos órfãos, pelas viúvas, né? Você pode mostrar amor, compaixão por essas pessoas que carecem de entendimento ainda. Elas ainda carecem de entendimento. Você pode mostrar amor. O que é o evangelismo? É nada mais do que a prática do amor. Você mostrar para essas pessoas o entendimento que agora você tem e passar para elas. Existe um Deus que pode te salvar, né? Existe um Deus que deu seu Filho, né? para salvar os seus, aquele que crê, né? João 3,16 vai falar que é aquele que crê. Se você crê em Cristo, Ele morreu por você. Agora, se você não crê, a ira de Deus permanece sobre você. Tem que ser sincero com a pessoa. E isso é amor, irmão. Você que querer que uma pessoa saia da vida errada, mesmo você não conhecendo, isso é amor. Isso é amor. Então é esse tipo de amor que nós temos que exalar, né? Deus não vai pedir um sacrifício do teu filho. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Foi com Isaac para sacrificar Isaac. Quando ele estava com o cutelo lá em cima, veio uma voz e falou: Abraão, calma aí, meu irmão, mata teu filho não, que eu vou matar o meu filho. Nossa, essa passagem é formidável. Ele deixa um cordeiro, já tipificando a Cristo ali. Ele deixa um cordeiro para o sacrifício e não mata. Ele não pede isso de nós, que a gente mate os nossos filhos. Não é isso, porque Ele fez isso por nós. Que amor é esse? Entende isso? Que amor é esse? É um amor assim imensurável, irmãos. É um amor. Por isso que Paulo vai falar aqui, né? Para que a gente entenda junto com os nossos irmãos que este amor excede todo o entendimento, excede toda a sua compreensão, toda a sua cognição, excede o seu intelecto, excede. E pela fé você aceita esse amor. E pela fé você exala esse amor, né? O amor de Cristo, não nosso, né? O amor de Cristo, o amor que há em Cristo. Você vai mostrar para aqueles lá o amor que há em Cristo. Cristo pode te salvar, basta você crer. Então, irmão, é um amor que ele é altruísta, né? É um amor que é um amor que ele não mede, é um amor que ele não quer nada em troca. Isso é o altruísmo, né? Eu não quero nada em troca, eu apenas faço. Isso é amor altruísta, né? Foi esse amor, irmãos, que levou Cristo à morte de cruz.
É um amor que é obediente, não importa a consequência que venha desse amor, né? Mas é um amor que você obedece, assim como Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Lá em Filipenses 2 a gente vai ver esse hino que tem lá. Então, nós temos um Cristo, um Deus que morreu, né, dando esse amor para os seus eleitos. Foi esse amor que levou Cristo à morte. Foi esse amor que levou Cristo a obedecer ao Pai. Esse amor que ele teve por nós, os eleitos, os que creem. Esse amor. É essa compreensão que Paulo está falando assim, ó, podedes perfeitamente compreender. Foi este amor que Cristo foi levado à cruz. Foi este amor que o Senhor foi cravado naquele madeiro. Foi este amor. E Paulo elenca, né? Ele faz um elenco aqui de quão grande era esse amor, qual a dimensão desse amor. E ele intensifica ainda mais a sua grandeza extraordinária. Ele intensifica essa grandeza, é grande demais. Ele diz aqui, né? Qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. Então ele fala o quê? Ele cerca esse amor, mas em imensidão, né? É um amor que excede o entendimento, né? E ele vai dizer que é uma grandeza extraordinária. As riquezas incompreensíveis. Por isso que no verso 8, volta lá no verso 8 lá, de Efésios 3. Efésios 3:8, ele vai falar assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que Paulo está falando? Eu estou anunciando este amor, algo que é incompreensível para você, mas é verdadeiro. As riquezas incompreensíveis. É um amor o quê? Extraordinário, é uma grandeza imensa, né? Ele não é só grande, ela é imensa, é uma grandeza que ela é uma riqueza incompreensível que está em Cristo. Que está em Cristo. Entende? É esse amor. Matthew Henry foi um pastor do século, se eu não me engano, século 17, irmãos. Se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija depois. Ele, ao comentar esse versículo nos seus escritos, ele diz assim, olha o que Matthew Henry diz. Com a largura desse amor, podemos, né, já está falando aqui, ó, né, a largura. Com a largura, né, com a largura deste amor, podemos entender a extensão dele em todas as épocas, nações e posições de homens. Então, ele está falando assim, com essa largura, a gente entende a extensão. Essa largura alcança, é o alcance dele, do amor, entende? A largura é o alcance. Essa largura alcança todas as nações, todas as tribos e todos os povos, entende? A largura do amor de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com o comprimento desse amor, podemos entender sua continuidade de eternidade em eternidade. O que ele está falando? Nesse comprimento é a continuação desse amor. Cristo, ele veio, né, no século I e foi sacrificado, morreu, mas não acabou ali. Essa continuidade chegou até nós hoje e vai chegar até o último eleito. Quando findar o último eleito, aí acaba. Aí acabou o amor. Acabou o amor. Acabou o amor pelos, né? O amor pelos eleitos, sim, mas o alcance. Eu digo o alcance, né? Essa continuidade acaba no último eleito. E ela continua nos céus, né? Esse amor é eterno. Ele é eterno. Ele finda para alcançar, mas ele continua de eternidade em eternidade, né? A gente não tem mais fim. É um amor que não tem fim, né? É um amor sem fim, né? É isso que ele está falando, que é esse comprimento, né? E
e a profundidade, ele vai falar aqui, com a profundidade desse amor, podemos entender que ele se dobra à condição mais baixa, não foi? Que ele foi obediente, ele desceu. Irmão, quando Cristo desce, ele se rebaixa, ele vira um de nós. Ele era homem, né? Ele veio como carne, então ele se rebaixou. Filipenses vai falar, quer ver o que Filipenses diz? Filipenses, me lembrei agora desse texto, vamos lá, Filipenses, cadê Filipenses? Achei. Filipenses 2, 2:5. Não, 2:6, ele fala aqui, ó, 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 6:7. Então, ele se humilhou, ele falou assim, ó, e o verso 8 fala, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz, né? Ele se humilhou, fazendo-se homem. Irmãos, isso é o quê? Isso é descer, né? Ele desce, olha o que Matthew Henry vai falar, que ele desce, né? Ele diz assim, ó, podemos entender que ele se dobra à condição mais baixa, com o desígnio de aliviar e salvar aqueles, presta atenção agora, aqueles que se afundaram nas profundezas do pecado e da miséria. Ele desce até esse local para salvar aqueles que estão em pecado. Ele não fala, eu vim para os perdidos, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que se perderam. Então ele alcança, ele olhava para os publicanos e para as prostitutas, né? Eles olhavam, eu vim para esses, para as ovelhas perdidas de Israel, né? As que estão no mais. Ele não veio para os fariseus que se achavam os santos, né? Ele não veio para esses, ele veio para aqueles que estavam precisando deles, que estavam perdidos, estavam na escória do mundo, entende? E esse amor, esse alcance chegou até a nós hoje, graças a Deus. E por último, ele vai falar da altura. E com a altura desse amor, podemos entender que ele nos eleva à felicidade e glória celestiais, né? Com esse amor, ele nos eleva a quem? A Deus. Ele nos eleva até os céus, né? Ele mostra o caminho dos céus e nos eleva até o trono da glória de Deus. Ele nos eleva até ali, ele leva essa altura, alcançou os céus. Olha, que amor é esse? Que amor é esse? Né? Então, irmãos, como ele fala aqui, devemos o quê? Podemos perfeitamente compreender essa imensidão desse amor, né? Irmãos, temos o dever, preste atenção nisso, nós temos o dever de compreender e desejar cada vez mais desse amor. Nós temos a obrigação de compreender mais desse amor e de desejá-lo a cada dia mais. Este é o perfil do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele deseja entender mais desse amor e ele deseja participar mais desse amor, né? Ele deseja estar mais desse amor. Esse é o perfil do verdadeiro cristão, do verdadeiro peregrino desta terra, né? Esse amor, irmãos, é tão grande que ele nos amou primeiro. Ele nos amou na eternidade. Por isso, a eleição é um ato de amor. Quando vai falar aqui, Paulo vai falar que nós fomos eleitos, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é um ato de amor. Deus nos amou não foi agora, ou quando nós nos convertemos, ou quando nós nascemos, não. Antes da fundação do mundo, na eleição. A eleição não é um ato de injustiça, a eleição é um ato de misericórdia, é um ato de amor,
né? Nós fomos eleitos no Senhor. Esse é um ato de amor, pois nós éramos ainda o quê? Inimigos dele, carecendo da sua misericórdia. Vamos dar uma lida lá em 1 João, primeira carta de João. Não é o evangelho não, tá, irmão? É a carta. 1 João, tem 2 João e 3 João. 1 João 4. Ele nos amou primeiro, irmão. Nós estávamos o quê? Carecendo da sua misericórdia. 1 João 4, os versos 19 a 21. 19 a 21. Vai dizer assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, ó. Tem o quê? Mandamento, não é opção não, viu? Ó, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Que amor é esse? O amor de Cristo. Cristo amou os publicanos, as prostitutas. Cristo amou os pecadores, nós, pecadores miseráveis. Ele amou primeiro. Então, se nós falamos que amamos a Cristo e não amamos o nosso vizinho, tem alguma coisa errada. Né? Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos aquele irmão mais fraco, né? Aquele irmão... Tem uns irmãozinhos chatos aí, né? Existe, né? Mas, faz parte. Mas a gente falar que a gente não ama a esse irmão, né? Eu certa feita ouvi um suposto irmão falar: eu suporto aquela irmã. Suporta. Suportar não de dar amparo. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Ele entendeu esse verso de suportar, tipo, eu suporto. Não gosto dela, mas eu suporto. Esse verso quer dizer que você tem que dar amparo, é suporte, né? Verso de suportar, de dar suporte, né? Suporte aos seus irmãos. Nós devemos nos suportar uns aos outros, é dar amparo, é dar ajuda. É isso, amar. Esse é o suporte. Ele entendeu? Ele falou isso com todas as letras. Eu suporto aquelas irmãs. Não gosto dela não, mas eu suporto ela. Que cristianismo é esse, irmão? Que evangelho é esse que este homem está vivendo? Ou viveu, não sei se ele está vivo ainda, né? Que evangelho é esse? Né? Que cristianismo, que amor é esse que está na Bíblia que este homem vive? É um falso amor, né? Que ele vai falar aqui, ó. Se alguém diz, ó, eu amo a Deus e diz, eu odeio ao meu irmão, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Né? Então, irmãos, como ele fez isso e quando? Né? Quando Cristo fez isso? Nos amando primeiro. E como foi isso? Né? Foi na eternidade, na eleição. Né? Lá atrás, no pacto da redenção, feito na eternidade. Olha o que João, aí a gente vai ter que ir lá, é o famoso texto que é muito mal interpretado por alguns, pela gente aqui não, João 3,16. por nós não, é interpretado certo. Alguns interpretam esse texto muito errado. João 3,16 vai dizer... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou o mundo? Na eternidade. Por isso que o Filho dele foi sacrificado, né? Pelos que creem, ó. Não é, né? O mundo aqui é os que creem. É fato isso, eu falo isso que é a má interpretação que alguns fazem. O mundo aqui é de todo aquele que crê. Está bem claro, o próprio texto ensina isso. Aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê.
todo que crê. Esse é o mundo. Entende? Esse é o mundo, é o todo que crê. É o mundo do que crê, né? Não é o mundo do que não crê. Do que não crê, João 3,36, é o último verso do capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, aquele que não crê, aí é o mundo do que não crê, né? No Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então tem o que crê e o que não crê. O que crê, né, ele terá a vida eterna. E o que não crê, o mundo do que não crê, ele terá o quê? A ira de Deus sobre ele. Permanece eternamente, né? Aquele que não crê. Então, irmãos, nós temos essa dinâmica que acontece na Bíblia e poucos falam sobre isso. Eles pegam esse texto como João 3,16, nossa, Deus ama todo mundo, né? É universal a salvação. Negativo. Voltando lá, ele vai falar aqui. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Ele vai falar o quê? Olha aqui, nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus antes, mas Ele que nos amou. Nos amou quando? Na eternidade, no pacto da redenção. Isso é um assunto para outro tempo aí, tá? Mas o pacto foi feito antes da fundação do mundo, porque houve uma eleição. Um pacto eterno foi feito antes da fundação do mundo. Então, se nós não olharmos para o pacto, para a eleição, a nossa teologia vai se desviar para outros caminhos. Tem que olhar para a eleição antes da fundação do mundo. Se você olhar para a eleição, você olha para o amor de Deus. Se você tira a eleição, você não olha para a eleição, não existe amor. Não existe amor. Existe um legalismo. Não, mas foi feito por amor. Que Ele enviou, mas em que Ele nos amou a nós, enviando o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Que amor é esse, né, irmão? Que amor é este? Então, irmãos, nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus. Ele veio para fazer essa reconciliação, né? Ele é o mediador, o único mediador, né? E aí, ele, com a sua morte, nós fomos reconciliados com ele. Uma morte vicária, uma morte substitutiva, né? Romanos 5,10 vai falar assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Seu Filho, muito mais tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela vida de quem? Pela vida de Cristo. Pela morte dele, né? Nós fomos reconciliados pela morte do Filho de Deus. Meu Deus! Tem gente brincando com isso. Tem gente brincando de fazer cristianismo. E isso é muito sério, porque ele fala aqui, nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus pela morte do Filho. Houve um sangue, irmão, que foi derramado no Calvário. Houve um sangue, houve uma vida que foi tirada por amor de nós. E esta vida estava em Cristo, só que Ele ressuscitou. Esta é a nossa alegria. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitando, Ele nos justificou, né, diante do Pai. Nós somos justificados. Aqueles que estão em Cristo, a palavra vai dizer, não há mais condenação sobre esses. Não há mais. Foi tirada, porque Deus deu o Seu Filho para que essa condenação fosse tirada de nós. E Ele fez isso por quê? Por amor. É este amor que Paulo está falando. É esta imensidão que você não consegue entender. Mas por quê? Por que eu? Eu já me fiz essa pergunta. Por que eu? Por que eu estou aqui? Por que eu? Eu não mereço. Eu era uma pessoa ruim, irmãos. Eu era uma pessoa ruim. E Deus me tirou por amor. Por amor. E este amor que está em Cristo, que a gente não entende. Mas o que a gente deve fazer? Eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito este amor. Este amor me pertence, porque Ele fez isso por mim.
Entendem? Então, irmãos, volta lá em Efésios. Vamos voltar lá para a gente tentar terminar aqui. Vamos lá. E conhecer, né, Efésios, verso 19 agora. E conhecer o amor, o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, nós entendendo agora a gente entende, né? A grandeza desse amor, não entende totalmente, né? Mas entendemos um pouco. E entendemos a sua largura, o seu comprimento, o que é a altura, o que é a profundidade. Passamos agora a conhecer esse amor. Você não pode mais falar a partir de hoje, eu não conheço o amor de Cristo. Aí eu vou falar, é mentira. Eu te apresentei o amor de Cristo, né? Eu não, a Bíblia está te apresentando o amor de Cristo. Então, você vai falar assim, não, agora eu conheço este amor, só que ele excede o entendimento, ele excede, né? Você não consegue compreender, né? É o amor que está em Cristo, né? O amor que está em Cristo, ou seja, nós participamos desse amor agora, nós podemos usufruir desse amor. Ele não está à venda, ele não é emprestado, ele não é um amor que é temporal, não, ele foi dado de graça, ele foi dado por amor, ele foi dado pela misericórdia de Deus, é um amor que é dado, pertence a nós, os eleitos de Deus, entende? É este amor, e nesse amor, irmãos, não há falha, tudo sofre, tudo suporta. Aí sim, nós podemos suportar todas as coisas por causa desse amor. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 7 e 8. Deixa aí, não sai de Coríntios não. Corinto, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 7 e 8, vai dizer assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, fique claro isso, havendo do conhecimento desaparecerá, então o que vai ficar é o amor. A gente vai ler mais à frente aqui que vai falar sobre esse amor, né? Que ele vai ficar. Então, irmão, este amor que excede todo o conhecimento, nós o conhecemos. Fica aí em Corinto ainda, em Coríntios. Nós o conhecemos, mas em parte. Ele vai dizer aqui, porque em parte conhecemos, né? Em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? Quando eu era menino, presta atenção, quando eu era, né, com falta de entendimento, falava coisa de menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora, né, nós que já estamos maduros, ele fala aqui, mas logo que cheguei a ser homem, maduro, acabei com as coisas de menino. Acabou com a meninice, não existe mais meninice, né? Porque agora, o verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, quem? Cristo, né? Agora conheço em parte, conheço o quê? Cristo em parte, não conheço ele totalmente. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Então este amor nós conhecemos em parte, mas haverá um dia que conheceremos esse amor por inteiro, perfeitamente, mas nós podemos compreender o que ele já nos deixou revelado. Nós podemos compreender o que ele nos deixou como ensino, entende? Isso não é incompreensível. O que é incompreensível é a grandeza desse amor, entende? A inteireza desse amor. Isso é incompreensível. Ao verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Olha o que permanece agora. Presta atenção. A fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas
o maior deste é o amor. O maior deste é o amor. Então, o amor vai permanecer. O amor, ele permanece, né? A fé, a esperança, ela faz parte, ela permanece agora, mas chegará quando nós formos conhecê-lo por inteiro, o que vai ficar é o amor. A gente vai estar diante do próprio amor, a revelação do amor, a manifestação do amor é Cristo. É Cristo. Chegamos agora, irmãos, o que tudo isso vai nos proporcionar, ou seja, o ápice dessa oração. Volta lá, em Efésios. Chegamos ao ápice desta oração, desse hino, desta poesia, deste poema que ele vai falar aqui, ó, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, isso tudo que Paulo está falando, isso aqui tudo que Paulo vem falando, vem construindo, pedra a pedra, verso a verso, isso tudo que ele está falando é para quê? Esse é o ápice. Tá, tudo bem, eu tenho tudo isso. Eu conheço Cristo, eu conheço o amor, agora, né, eu sei que eu fui salvo pela graça, eu sei que agora eu faço parte da igreja, eu sei de todas essas coisas. E o que eu faço com isso? Ele vai falar, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Né? Esse é o ápice. E quem é a plenitude de Deus? Quem é? O Filho de Deus, Jesus Cristo, a divindade de Deus. Vamos lá em Colossenses, irmão. Colossenses 1, Colossenses 1, verso 19. E depois Colossenses 2, verso 9. Colossenses 1, verso 19 vai dizer: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de quem? Da divindade. Quem é a divindade? Deus. Então, quem é a plenitude? O Filho de Deus, o próprio Deus. Está essa plenitude, irmão. Olha só que coisa maravilhosa. Preste atenção nisso. A plenitude de Deus que está em Cristo, ela habita na igreja. Vou repetir. A plenitude que está em Cristo, a divindade, toda a plenitude, ela habita na igreja. Essa plenitude está na... Olha que coisa maravilhosa. Como é que só prova isso, pastor? Efésios 1. Efésios 1, verso 22 e 23. Depois a gente vai para 1 Coríntios 12. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele está falando de quem? De Cristo, né? Deus sujeitou todas as coisas aos pés dele, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Presta atenção. Que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Entendeu? A união, a plenitude daquele, né, que está em Cristo, que cumpre tudo, que está no corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça. Então, essa plenitude, que é Jesus, essa é uma confirmação, uma afirmação maravilhosa. Essa plenitude, que é Jesus Cristo, que é o cabeça, está na igreja. Por isso que é importante o congregar. Você está em casa, você não é igreja.
você não é igreja. Você é qualquer outra coisa, menos igreja. O congregar é importantíssimo. Não importa quantas pessoas tem, mas você tem que congregar. Você tem que estar na igreja. E essa igreja é dos santos. Essa igreja é o corpo de Cristo. Não é o nosso corpo ou o corpo de qualquer outra pessoa. É o corpo de Cristo, porque Ele é a plenitude que habita nela. Cristo é a plenitude que habita nela. Vamos lá em Coríntios, de novo, 1 Coríntios, aí vocês vão ter um entendimento melhor ainda. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, olha o que ele vai falar. O que é a igreja, né? O que é a igreja? Né? 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, ele diz assim, ó: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. De um só. Esse é a igreja. Essa é a igreja ao qual Cristo vai falar aqui, ó. Ele fala aqui, ó: são um corpo, assim é Cristo também. Que nós fomos batizados em um só Espírito. Não importa se você é judeu, é alemão, é francês, é chinês, não importa. Se você faz parte do corpo de Cristo, você foi batizado e você faz parte dessa igreja a qual Cristo habita nela, porque a plenitude habita na igreja de Cristo. A plenitude é habitada na igreja de Cristo. Ele é a plenitude, Ele é o cabeça. Ele é tudo em todos. Todos quem? Todos os eleitos, a igreja dele. Entende? Então, essa pequena congregação aqui, Cristo habita aqui, habita em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Não é esse pedaço de... Presta atenção, não é isso aqui não. Nós, reunidos em um só foco, que é louvar e glorificar a Deus, nós somos o corpo de Cristo. E Ele habita em nós. É essa habitação que Ele está falando lá. É que Ele vai falar que Ele habita pela fé em nossos corações. Ele nos reúne, Ele nos reúne como um corpo de muitos membros, né? Mas um só corpo, onde há vários membros, e esses membros somos nós, a igreja de Cristo. É a única, não tem outra. Não existe o Israel lá e a igreja aqui, não. Nós somos um só. Ele fala o quê? Quer judeus, quer gregos. Ele não separou, não, é só de gregos, tá? Judeu é outra situação. Não. Eu bato sempre nessa tecla aqui. É um só corpo, uma só igreja. É a igreja de Cristo. E a plenitude habita neste corpo, nesta igreja. A igreja dos santos, irmãos, tem o dever de conhecer este amor que nos une, né? É um amor que nos une para sermos o corpo de Cristo. E participar desse amor, e exalar desse amor, e de nos amarmos uns aos outros, de estarmos cooperando uns com os outros, de estarmos suportando uns aos outros em amor. Amados irmãos, eu termino essa exposição da palavra de Deus exortando os irmãos que pela fé em Cristo Ele deva habitar em vossos corações e assim, enraizado nele, em Cristo, né, possamos entender a grandeza desse seu amor. E com esse entendimento agora que nós temos, possamos participar desse amor verdadeiramente. Amados irmãos, mesmo que não possamos compreender totalmente esse amor, tenhamos a certeza que estaremos cheios da plenitude de Deus. Ou seja, saturados com muita abundância do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E eu termino aqui essa exposição citando, peço que os irmãos abram lá, voltando à carta de João, 1 João.
capítulo 4, a partir do verso 7, eu vou ler uma longa, mas que os irmãos entendam o que é o amor. Amados, 4, 7 ao 21. 1 João 4, 7 ao 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, e aqui terminamos, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Deus possa edificar essa palavra em vossos corações e que Deus nos dê a sua misericórdia e que possamos amar uns aos outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé para ler o nosso credo.